Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Te convido a abrir o coração e a mente. Nós recebemos a palavra do Senhor hoje. Nós vamos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Estamos aí no estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos pegar aqui capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que dizem ser judeus, mas não são, a virem prostrar-se aos seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a igreja de Filadélfia foi uma das igrejas, na verdade ela foi a segunda igreja que não recebeu crítica de Jesus. Ela recebeu aprovação, ela recebeu elogio. A outra igreja que recebeu elogio de Jesus foi a igreja de Esmirna. As demais receberam elogios e críticas. Mas a igreja de Filadélfia, ela é conhecida como a igreja do arrebatamento. A igreja que se mantém fiel, a igreja que persevera, a igreja que, apesar da pouca força pelo tamanho das lutas, ainda se mantém firme e forte no caminho do Senhor. E é interessante nós analisarmos a palavra que Jesus ele se apresenta para a igreja de Filadélfia como santo e verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi, ela representa autoridade. Houve uma passagem bíblica no Antigo Testamento, onde um rei, ele recebeu as chaves de Davi. Isso significa que ele estava recebendo, o povo estava entregando para ele a autoridade da nação. E agora Jesus ele se apresenta lá no Apocalipse dizendo: eu tenho a chave de Davi, a autoridade, eu tenho o poder sobre todas as coisas porque foi me entregue. Jesus mesmo disse antes de subir aos céus para os seus discípulos, lá em Marcos, lá no finalzinho, no capítulo 15, 16, Jesus disse, se eu não me engano, eu recebi todo o poder nos céus e da terra. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E diante desse poder que eu recebi, eu envio vocês. Eu envio vocês para que vocês vão para o mundo todo e preguem o evangelho para toda criatura. Todas as pessoas precisam, todo ser vivo, todo ser humano vivo precisa ouvir a mensagem, porque aquele que crê será salvo. Mas o que não crê, ele já está condenado, porque a mensagem da salvação é para nos salvar da condenação que já existe sobre toda a carne. Não existem pessoas que serão condenadas, todos nós já estamos condenados, a não ser que Cristo entre na nossa vida pela mensagem da palavra de Deus, nós creiamos nessa mensagem, aí Jesus ele entra na nossa vida com aquela regeneração, com aquela transformação, aquele sangue que foi vertido na cruz pelos nossos pecados há mais de 2000 anos atrás, entra em ativa nas nossas vidas, apagando os nossos pecados e nos dando agora uma nova história. A igreja de Filadélfia, historicamente, ela era uma cidade importante na Ásia Menor, ela estava sobre o Império Romano, era uma cidade importante para os gregos ali, só que era uma cidade que ficava perto de um vulcão. E por causa desse vulcão, a cidade ela sempre sofria com muitos terremotos. Tanto que
houve um terremoto que praticamente destruiu a cidade toda. Então Jesus estava orientando e estava elogiando, e estava dizendo para a igreja de Filadélfia: eu sei as lutas que você tem passado, eu conheço a sua pouca força, eu sei os problemas que você tem enfrentado. Gente, caos social, terremoto vem, destrói tudo mesmo. Não, contra as forças da natureza, o ser humano ele não tem controle, não tem domínio. Mas Jesus estava dizendo para a igreja de Filadélfia: eu tenho a chave de Davi. Eu abro a porta que ninguém pode fechar, e eu fecho a porta que ninguém pode abrir. Significa que ele está no controle da nossa existência. A porta que Deus quiser abrir para a gente entrar, ele vai abrir, e não existe homem, não existe inferno que possa fechar essa porta. Não existe. Quando Deus abre uma porta pra gente passar, não tem nada nesse mundo que consiga fechar essa porta. Como também, quando Deus fecha uma porta, não existe ninguém que consiga abri-la, porque Ele tem o controle, o domínio das nossas vidas. Mas é interessante nós entendermos, isso acontece na vida daquele que pertence ao Senhor. Quando você pertence a Jesus, você pode ter certeza que a sua vida, ela está no controle das mãos de Deus. Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Nós precisamos viver uma vida para Ele. A igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja do Apocalipse, a igreja do arrebatamento, porque foi uma igreja fiel, uma igreja que andou, que se esforçou. E eu estava meditando na palavra e pensei, poxa, eu acredito que existem momentos da nossa vida, da nossa trajetória, que nós passamos, nem que seja um pouquinho por cada uma dessas 7 igrejas. Existe um momento que a gente caiu do primeiro amor, existe um momento que a gente sofre pelas perseguições, existe um momento onde a gente acaba acreditando numa mentira ou outra, existe um momento que a gente passa pela morte espiritual, não sente nada, e existe aquele momento que a gente pode chegar a ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja perseverante, uma igreja que apesar das lutas, ela se mantinha fiel ao Senhor Jesus. E é lindo como Jesus trata essa igreja. Jesus diz para ela: olha, eu vou abrir diante de você uma porta. Eu vou abrir uma porta para você. Era uma igreja que precisava de uma ajuda, era uma igreja que precisava de uma porta aberta. E Jesus disse: eu vou abrir uma porta para você. E a porta que eu vou abrir para você, ninguém vai poder fechá-la. Essa palavra é para mim e para você hoje. Talvez você está precisando de uma porta aberta. Você precisa entender que se você pertence a Jesus, Ele está no controle da sua vida. Às vezes a gente se desespera. Quantas pessoas dizem: meu Deus, como que a vida é difícil para mim? Todas as portas que eu bato não se abrem. Tudo que eu tento não dá certo. Senhor, o que está acontecendo? O problema sou eu. Existem momentos assim na nossa vida, onde você bate e nada dá certo, nada acontece. Mas saiba, querido e querida, na nossa vida, Deus faz as portas se abrirem na hora certa. E quando Ele faz a porta se abrir, essa porta não poderá ser fechada. Por isso que nós não precisamos viver no medo. Quantas pessoas encontram uma oportunidade boa, estão agora entrando num momento de felicidade, encontraram um companheiro que vai fazer elas felizes, mas elas entram com medo, pensando: poxa, eu vou sofrer tudo de novo, eu vou sofrer com essa pessoa, eu vou sofrer nesse trabalho, essa oportunidade, será que realmente é de Deus? Porque eu já sofri tanto com todas as vezes que a porta bateu na minha cara, e agora ficam com medo de aproveitarem uma nova oportunidade que Deus coloca diante de nós. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, não fique com medo, não tenha medo, porque a porta que Deus abre pra gente, ela não pode ser fechada, ela não vai nos decepcionar, sabe? Nós viemos de muitas lutas como a igreja de Filadélfia, uma igreja que passava por muitas lutas, mas Jesus estava encorajando essa igreja agora a acreditar que Ele estava abrindo uma porta para ela passar, e que nessa porta ela não seria mais frustrada, que nessa porta ela não iria mais sofrer, que entrando por essa porta, essa nova chance de vida, porta fala de saída, nessa nova saída, nessa nova oportunidade de vida que Deus estava colocando diante dessa igreja, ela não seria decepcionada. E Deus está falando com pessoas aqui agora, nessa nova porta que eu estou abrindo para você, entre, não tenha medo, porque ela não irá se fechar.
eu não vou te decepcionar, eu não vou te desamparar. Não tenha medo, pensando que a história vai se repetir, a mesma história de fracasso, de dor, de tristeza, vai se repetir. Não vai se repetir, porque eu abro portas que ninguém pode fechar. Eu vou colocar diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque você foi fiel mesmo. Nos momentos de dor, de tristeza, de fraqueza, você permaneceu fiel e não negou o meu nome. E ele também diz para aquela igreja: olha, eu conheço, eu vou obrigar aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser judeus, mas não são judeus. Eles vão vir e vão se prostrar aos seus pés e vão reconhecer que eu te amo. Existiam pessoas ali que falavam para aqueles crentes da igreja de Filadélfia, alguns judeus que diziam que eles só podiam ser povo de Deus se eles seguissem o judaísmo. E Jesus estava dizendo para eles: não é pela lei, não é pelo judaísmo. Eu amo vocês porque vocês honram a minha mensagem, vocês honram o meu nome. E eu vou fazer todo mundo que te criticou reconhecer que eu amo você, porque eu vou te dar saída, eu vou te dar escape. Todos vão ver que eu sou na sua vida e que os momentos de luta que você passou não era porque você estava errado, não é porque você merecia passar por aquele problema, mas é porque eu estava provando você, eu estava amadurecendo você, eu estava moldando você, eu estava trabalhando em você, eu estava fazendo você ser capaz de superar, de aguentar, a carregar as grandes coisas que eu vou fazer na sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja e o que ele diz para mim e para você. E é importante nós entendermos que Jesus também disse: eu venho em breve, apegue-se, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Igreja, Jesus está voltando. Que sejamos fiéis como a igreja de Filadélfia, porque Jesus está voltando. Então nós temos que nos apegar à palavra, nos apegar à fé, nos apegar a tudo que Jesus tem nos dado, a presença dele, porque ele vem sem demora. Mas agora existe um inimigo que quer tomar a nossa coroa, que quer roubar a nossa salvação, e nós vamos permitir isso? Não permita que a sua fé seja roubada. Não permita que a sua salvação seja roubada. Não permita que a presença de Deus na sua vida seja roubada pelas tentações, pelos prazeres que duram tão pouco tempo, pelas festas, pelos amigos, pela mentira, pelo engano, pelo adultério. Não permita que o inimigo roube a sua salvação, a sua vida eterna, pelo desânimo, pela frieza, pela calúnia, pela mentira, pelo levante, pelo desânimo. Não permita que as lutas roubem aquilo que Jesus te deu. Mas persevere. Sabe por quê? Porque o vitorioso, Deus vai colocá-lo como coluna no templo de Deus. Vai permanecer para sempre. Nunca mais ele sairá da presença de Deus. Gente, isso é uma promessa eterna que começa aqui e por fim durará para sempre. Ele escreverá em nós o nome de Deus, o nome do seu Deus. Ele também fará que sejamos cidadãos da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Essa é a promessa maior. E Jesus escreverá em nós um novo nome, o novo nome dele. Jesus vai ter um novo nome, não vai ser esse nome que a gente chama agora. Ninguém conhece esse nome, mas nós conheceremos esse nome. Isso aqui é para quem perseverar. Então persevera, aguenta firme, busque ser fiel ao Senhor, se apegue, não deixe o inimigo tirar de você a sua vida eterna, se apegue ao que você tem. Ore, busque a presença de Deus, porque aquele que vencer, ele vai permanecer para sempre. Terá o nome de Deus escrito nele. Terá o novo nome de Cristo escrito nele. Será cidadão da cidade do meu Deus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer. Vale a pena continuar. Vale a pena. Nada nesse mundo é mais importante do que a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, nesse momento eu convido você a orar comigo. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que enche o nosso coração da força, da perseverança, da fé que a igreja de Filadélfia tinha.
que ela seja para nós um exemplo, que o nosso alvo seja ser como a igreja de Filadélfia. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradeço, te louvo pela tua palavra. Oro para que possamos, ó Deus, perseverar, que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos amar o Senhor, confiar no Senhor, acima de qualquer coisa, que o nosso coração esteja apegado ao Senhor. Faça de nós como os crentes de Filadélfia, faça de nós, Senhor, uma igreja como a igreja de Filadélfia, uma igreja perseverante, uma igreja que te amava, uma igreja que apesar da pouca força se mantinha fiel ao teu nome, uma igreja que obedecia a tua palavra, uma igreja que orava, uma igreja que meditava nas escrituras, uma igreja que não se abalava por nada. Que nós possamos ser como a igreja de Filadélfia, pois os que confiam no Senhor são como os montes em Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em nome de Jesus, fortalece a nossa vida, fortalece a vida de cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade, Senhor, alcance cada coração, que toda frieza caia por terra e que haja dentro de nós um amor verdadeiro pela tua vinda, porque nada nesse mundo, Deus, se compara à tua presença, nada nesse mundo, nenhum prazer carnal, viver a nossa própria vontade, não se compara a habitar na cidade do meu Deus, a ter o nome do meu Deus escrito em mim, a ser feito coluna no templo do meu Deus. Nada se compara a ter o novo nome de Jesus escrito em mim. Nada se compara. Que possamos vencer a luta nessa terra, que possamos ser, Pai querido, revestidos agora de encorajamento, de força, com as armas espirituais da tua milícia, para que possamos lutar as nossas guerras e saber que o Senhor está conosco, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Nós não perderemos essa batalha se a nossa confiança for o Senhor, sempre, pois o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém.